E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Igor Penhafaz, eu sou professor de música e esse vídeo, essa aula está sendo patrocinada pela Lei Aldir Blanc, a Lei 14.017, através dessa lei federal. Blues. Logo de cara, podemos definir essa palavra como triste, tristeza ou até mesmo melancolia. Uma definição completa e exata do blues é muito difícil, eu diria que é até impossível, pois se ele é um gênero musical, também foi muito mais do que isso para o povo negro que o criou. Povo esse tão sofrido que encheu o nosso mundo de arte. Historicamente falando, o blues surgiu quando os escravos das fazendas de algodão que acompanhavam as margens do rio Mississippi, no sul dos Estados Unidos, por volta de 1870, criavam e cantavam melodias lentas e chorosas, que, além de marcar o ritmo, mostrava a expressão e o contorno de um povo desprezado, discriminado e sofrido. É verdade também que a expressão The Blues não se popularizou antes da Guerra Civil Americana. Universalmente aceito, admirado e reconhecido em toda parte como uma fonte maior de influência da música popular contemporânea, ativando novas vocações no mundo inteiro, o blues deixou de ser verdadeiramente popular entre o povo negro-americano que o criou. No começo, o blues representava intrinsecamente a expressão da cultura musical de uma minoria, isto é, a população negra norte-americana. Simples, sensual, irônico e poético, o blues era realmente um reflexo positivo do digno negro-americano. Hoje eu quero passar para vocês um tema muito bacana, que é sobre o acompanhamento da guitarra base, né? Como você faz uma guitarra base em cima do blues. E por que eu escolhi esse tema? Porque muita gente toca blues de uma forma que não fala muito bem a linguagem do estilo. Tem muitas pessoas que fazem solos muito bacanas e tudo mais, são ótimos solistas, mas na hora de tocar a base não toca direito, ou toca de uma maneira que não é tão legal, que não condiz com a linguagem do estilo, né? É importante a gente ressaltar isso, que tudo que eu vou abordar nessa aula é referente a como que você faz para falar a linguagem do estilo do blues. Então, para isso, eu vou estar utilizando essa guitarra aqui. Você pode estar pensando que é um violão, e tudo bem se você quiser chamar de violão, mas lá nos Estados Unidos, onde foi criado o jazz, né? O jazz, o blues, e inclusive o instrumento, a guitarra elétrica que a gente conhece, quando surgiu o blues, não existiam guitarras elétricas. Existiam apenas guitarras acústicas, ou se você preferir chamar, violão. Lá eles não têm essa distinção do que é guitarra ou violão. Eles chamam de guitarra elétrica, guitarra acústica, certo? Então, eu quis trazer essa aula no violão para a gente poder sentir melhor. Mesmo o título sendo acompanhamento, guitarra base, fazer base no blues na guitarra, vai ser legal a gente ter o violão. Por outro fator, além desse, né, fator histórico aí e tudo mais, por um fator também que às vezes na guitarra a gente fica preso na facilidade que a gente tem para tocar. As cordas são mais finas, né? O braço geralmente costuma ser mais fino também. Então isso automaticamente puxa a gente para solos, né? Então se você tiver no violão, vai ser um pouco mais difícil de fazer solo do que na guitarra. Você não vai conseguir ficar dando bend, não vai conseguir ficar fritando aqui, sabe? Você até consegue fazer, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, até para mim forçar a não querer fazer solo aqui, eu estou fazendo com violão. Para vocês verem como que é complicado, né? A gente guitarrista está sempre dando mais valor ao solo do que propriamente dito o acompanhamento. E interessante porque se você for parar para pensar, você como guitarrista ou como pianista ou qualquer coisa estilo, qualquer tipo de instrumento que faça acompanhamento, você vai fazer solo somente uns 20% da sua vida, ou uns 30% no máximo. O resto você vai estar fazendo um acompanhamento para alguém. A não ser que você mante a sua banda, que seja só guitarra e pronto, sabe? Uma coisa instrumental. E ainda assim, você vai ter que saber fazer um acompanhamento, ainda mais dentro do blues, né? Que é um estilo
tão influente, como vocês viram na história do comecinho, né? É um estilo tão influente e eu quis trazer essa sacada pra gente. Então, eu vou dividir essa aula entre pessoas que são bem iniciantes mesmo, e pessoas que já sabem tocar alguma coisa ali pro intermediário, talvez até quem esteja no avançado vai tirar um bom proveito dessa aula. Ainda sobre os conceitos, é preciso que você entenda, se você está no começo, que é melhor você aprender a fazer uma base no blues ou em qualquer outro estilo, usando pouco recurso rítmico, pouco recurso harmônico, do que você querer usar muito acorde, muita coisa rítmica e você poluir a música. Ou então você não conseguir manter isso durante a música inteira. É o que acontece com quem toca guitarra blues e já sabe tocar, sabe fazer solos, está um pouco mais avançado. A pessoa ela começa a fazer base, mas ela não faz a base a música inteira, ela não consegue manter a base a música inteira. Ela fica mudando a parte rítmica e isso atrapalha o baixista que está fazendo a base, atrapalha também a bateria que está tocando e até mesmo quem está cantando, né? A gente precisa criar um clima para as pessoas. Então, você começou a fazer um ritmo, você tem que manter ele até o final, exceto alguma variação ou outra muito pequena na hora do refrão, ou se tiver algum solo que você vai fazer, você pode fazer essa variação. Então, eu quero começar com o básico do básico do básico do blues, que é o seguinte. O blues ele tem uma rítmica como se fosse manca, como se estivesse mancando. É assim, ó. Tá, 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 tá. Imagina isso, imagina uma pessoa andando com uma perna de pau, por exemplo. Ela vai andar arrastando, né? Tá, 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 tá. Tem toda uma explicação histórica para isso, você deve ter entendido já. Qualquer coisa também você dá uma pesquisada que é muito legal você aprofundar sobre o porquê do blues soar dessa maneira, né? E a gente transfere isso para o nosso instrumento. Então eu vou passar aqui uma levada, toda a nossa aula vai estar baseado em cima do tom de Mi maior, tá bom? Por quê? Porque a gente pode utilizar as cordas soltas, a gente pode entender bastante coisa aqui. E o bonito dos instrumentos de corda, né, a gente poder utilizar as cordas soltas, que dá uma característica bem legal. Então vamos lá. Você vai colocar o seu dedo 1 na segunda casa, tá? Da quinta corda ou da segunda corda, como você quiser chamar. Você vai colocar o dedo aqui. E você vai tocar a corda Mi aqui em cima e essa corda de baixo ao mesmo tempo, assim, ó. Certo? Se você for muito iniciante e não sabe nem segurar na paleta, se você não tem a mínima ideia de como que segura na paleta, você vai fazer desse jeito, ó. Porque às vezes quem toca violão não usa paleta e tal. A paleta tá aqui, o teu dedo indicador. Você vai fazer esse movimento com o dedo, ó. Vai colocar ele como se estivesse apertando um gatilho, ó. Imagina uma arma aí. Você vai apertar o gatilho. Com o seu dedo fazendo essa curva aqui, você vai encaixar a paleta exatamente nessa beirada do dedo, ó, na borda. Você não vai tocar com o dedo assim, você vai tocar com ela na borda e o teu dedão vem por cima. Então você vai pegar a paleta assim, tá vendo? Dessa maneira. E quando você for tocar isso daqui, você não vai mexer o braço. Se você fizer isso, você não consegue tocar a música inteira. Vai chegar uma hora que vai cansar muito o seu braço. Você vai mexer somente o punho, certo? Então você deixa seu braço apoiado aqui, faz como se fosse uma ponte, e o que vai mexer vai ser o seu punho, ó, para baixo. Beleza? Vou passar um exercício para você, se você nunca tocou com paleta na sua vida, para você acostumar com essa paletada. Você vai fazer assim, ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima, utilizando esse mesmo esquema que a gente fez aqui, de colocar o dedo 1, indicador, né, na segunda casa aqui, na quinta corda. Eu vou chamar de segunda corda de cima para baixo, porque você vai entender. Geralmente quando a gente fala segunda corda, está associada a essa corda mais fina, né? Mas se eu falar a segunda corda aqui, você pode entender que é essa corda aqui, tá certo? Se você é muito iniciante ainda e nunca viu aquele exercício de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eu vou te passar ele agora, porque ele vai ser
a base para você tocar guitarra e até mesmo violão, para fazer solos, até mesmo acompanhamento, vai ser a base para você, tá? Você vai fazer da seguinte maneira: vai pegar a sua mão, posicionar ela aqui. Só que aqui tem uma coisa interessante. Você não pode colocar a sua mão assim, ó, fechando o instrumento. Se você fizer isso, você vai embolar todo o som. Você não vai conseguir articular direito a mão. Pode até fazer o teste, coloca a mão assim pra você ver. Você não consegue mexer direito, tá vendo? Então o que eu indico você fazer? Eu indico você colocar a sua mão da seguinte maneira, ó. Dessa maneira aqui. Imagina que você está segurando uma esfera na sua mão, uma esfera imaginária, tá aqui a nossa esfera, e você vai fazer isso, ó. Seu dedo polegar vai ficar junto no mesmo nível que o seu dedo do meio aqui, ó. Então você vai fazer dessa maneira, certo? Ó, você vai vir e encaixar a sua mão aqui. Tá vendo? Assim, ó, no mesmo nível. Isso é importante porque quando você faz isso, automaticamente você deixa a sua mão livre para tocar, o seu dedo indicador aqui, ó, ele esbarra nas cordas de baixo, fazendo isso aqui, ó. Você abafa as cordas de baixo não vão soar e também não vai sujar todo o seu som, seja no violão ou na guitarra elétrica mesmo, né? Então, vamos lá, o que você vai fazer? Você vai colocar um dedo em cada casa, ó, 1, 2, 3, 4. Depois que você fizer isso, você vai para a corda de baixo. 1, 2, 3, 4. Certo? Nessa mão é isso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vai indo. Até na corda de baixo. Se você tiver muito no começo, não precisa ter pressa. Faz isso devagar, tá bom? Estou passando esse exercício aqui um pouco mais rápido do que de costume, porque eu imagino que a maioria já tem um pouquinho de base, mas se não tiver, estou te passando esse exercício para você treinar com o tempo e conseguir executar essa aula da forma certinha, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4 até o final. Quando você voltar, vai ser 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, até aqui em cima. E a paletada é o seguinte, ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Eu indico você pegar a sua mão, essa parte da sua mão aqui, ó. Eu indico você apoiar em cima da ponte aqui do violão, ou então do cavalete, né, do violão, ou então em cima da ponte da guitarra, no caso. E você vai fazer da seguinte maneira, ó, apoia a mão aqui, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Esse exercício, se você souber executar ele, já vai ser de grande valia, porque mais pra frente a gente vai precisar usar a paletada alternada, e isso aqui ajuda bem. Se você nunca praticou esse exercício, pratica agora. Então vai ficar dessa maneira, ó. Para voltar, vai ser 4, 3, 2, 1. Dessa maneira, ó. Quatro, 3, 2, 1, ó. Para baixo, para cima, para baixo, para cima. É muito importante isso, você nunca vai tocar só para baixo ou só para cima. Nesse exercício você vai estar sempre fazendo isso, ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Se você quiser praticar só a paletada, o que você vai fazer? Para a tua mão aqui e faz, ó, 1, 2, 3, 4, ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima, vai para a corda de baixo, para baixo, para cima, para baixo, para cima, próxima corda, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Pratica isso. Eu tinha um costume muito interessante quando eu estudava na escola, que era pegar aqueles cadernos aspirais, sabe? E eu colocava a mão assim, pegava a espiral do caderno e ficava 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ficava treinando isso horas e horas lá durante toda a aula, nem prestava atenção no que estava rolando, só ficava treinando paletada.
Se você estiver estudando, ou de repente no escritório lá, no seu emprego, se tiver um tempinho livre e tiver um caderno desse dando sopa, ou talvez no teu horário de almoço, né? Se você puder levar uma cadernetinha, alguma coisa assim, treina isso, vai ser legal. Você faz, ó, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Beleza? Tendo dito isso, se você não está habituado com esse exercício, faz ele, estuda por uma semana, mais ou menos, que você já vai conseguir tocar o que eu vou ensinar agora, tá bom? Então vai ser o seguinte, ó. Dedo 1 na segunda corda, tá? De cima para baixo, na segunda casa. Você vai tocar a corda de cima e a corda de baixo junto, assim, ó. Depois você vai tocar o dedo 3, você vai colocar aqui, ó, nessa casa. Você vai colocar na segunda, terceira, quarta casa, o dedo 3 na mesma corda, ó. E você vai colocar na corda 5, o dedo 4, na mesma corda. Praticamente é isso que você vai tocar, ó. E para voltar, sugiro que você treine comigo. Ó, vou só fazer um parênteses aqui. Se você já for um pouco adiantado, não fica com muita pressa, estressado porque eu estou voltando lá no básico, não. Faz o seguinte, assiste comigo com um pouquinho de paciência, porque às vezes o que eu estou passando para você vai te servir, às vezes não para você tocar, mas para você ensinar alguém que está começando. Às vezes a minha didática, a forma que eu ensino aqui, alguma coisa que pode te servir, beleza? Assiste comigo que já já eu vou te passar umas coisas bem interessantes. Então voltando aqui, ó. Vamos fazer comigo? Se você tiver sua guitarra do lado, pausa um pouquinho essa aula e pega lá pra gente fazer junto. Ó. A palheta agora eu tô tocando só pra baixo, tá? Aquele exercício que a gente fez pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, é só pra você acostumar com a palhetada, a forma de tocar. Nessa hora agora que a gente tá tocando esse blues, que a gente vai aprender o blues, é só palhetada pra baixo, por enquanto. Então, ó. Pra baixo, pra baixo, pra baixo, palhetada, pra baixo, pra baixo, pra baixo. No caso, o nosso dedo aqui, 1, 3, 4, 4, 3, 1. Faz comigo um pouquinho só pra você acostumar aqui com essa forma de tocar. Vamos lá. Cara, deixa eu adivinhar o que tá passando na tua cabeça. Você deve estar pensando o seguinte: esse cara é um fanfarrão. Ele falou que ia ser uma aula de blues na guitarra, já não tá com guitarra, tá com violão. E ele falou que ia me ensinar blues, e isso que ele tá tocando não é blues, cara. Concordo com você. Isso aqui pode ser qualquer coisa menos blues. Porque tá faltando uma coisa, cara, que eu disse lá atrás, que é a linguagem, a rítmica. A música, ela se consiste praticamente de 3 coisas: ritmo, melodia e timbre. Basicamente é isso. Como assim? Você precisa ter um ritmo, você precisa ter uma melodia e você precisa ter um timbre. Como assim? Ó, o timbre da bateria é um, o timbre do violão, das cordas é outro, do baixo é outro. E o que torna o blues do jeito que é, né? O blues, a característica do blues é a rítmica. Então, o que está faltando para a gente incorporar isso aqui que eu ensinei para você e transformar isso num blues? Está faltando a rítmica. Lá atrás, no comecinho da aula, eu disse para você que o blues ele era como se fosse uma pessoa mancando, não foi? Então, não é tac, 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 não é isso? A gente vai transformar isso nesse exercício aqui. Então, ó, tac, 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 tac,
Você vai fazer com a paletada primeiro igual eu, ó. Faz junto comigo aí. Certo? Aqui na nossa mão era... Não era? 1, 3, 4. Então agora a gente vai transformar isso no blues. Fica dessa maneira, ó. Até que enfim, né? Saiu o nosso blues. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é a base mais simples, é o que as pessoas vão aprender primeiro na hora de tocar um blues. Todo mundo que está iniciando, né, que está começando a aprender sobre esse estilo, aprende isso aqui primeiro. Isso aqui é interessante por quê? Porque ele não é muito complexo de se fazer. Aquele exercício de 1, 2, 3, 4, paletada que eu te passei, 2 semanas, 3, no máximo um mês, dependendo do seu tempo. Se você estudar todos os dias, você já vai conseguir tocar isso aqui tranquilamente. O segredo para você aprender a tocar blues, bachata, salsa, rock, o que você quiser, é a constância. Você tem que treinar todo dia. Se você treinar todo dia, mesmo que seja 10 minutos todos os dias, eu te garanto que você vai conseguir tocar o que você sonha em tocar. Seja blues, samba, rock, o que for, você vai conseguir tocar. Beleza? Coloca isso na tua cabeça. Então, isso aqui é o básico do básico. E por que eu estou te passando isso? Porque se você é iniciante, é melhor você tocar desse jeito a música inteira, limpo, sem muita sujeira, tipo... Tá vendo? Sem esse som sujo, melhor você tocar certinho, ó. Que você já vai tocar muito bem, vai soar muito bem, mesmo que você toque há 2, 3 meses só. Vai soar, às vezes, até melhor que uma pessoa que já toca há anos, que quer ficar inventando moda, quer ficar enfiando nota no meio de tudo. Beleza? Então, se você já aprendeu a tocar isso aqui, ó... Eu vou te ensinar um truque que você vai ter que fazer com a sua mão direita. Esse truque se consiste em abafar aqui, ó. Você vai colocar a sua mão na ponte aqui da guitarra ou nessa parte aqui do violão e você vai só encostar a mão nas cordas, ó, e vai dar esse efeito aqui, ó. Sem abafar. Abafando. Treina isso. Depois que você treinar, você vai fazer, ó. Você vai repetir a mesma coisa que você fez aqui na corda de baixo, ó. Você só vai descer. Você estava aqui, ó. Você vai descer, ó. Parou no dedo 3. Sobe. Nessa parte você vai fazer aqui, ó. Dedo 1, aqui na mesma corda, né? Na segunda corda aqui de cima para baixo. Segunda casa. Vai colocar o dedo 3, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. Na corda de baixo. Vai fazer isso aqui, ó. Depois... Legal, né? Se você acompanhou até aqui e você for muito iniciante, pratica aquilo que eu te passei no começo, aquele exercício, e depois você volta pra cá, tá? Vai pausando e vai vendo. Agora a gente precisa avançar um pouquinho nessa aula e deixar um pouquinho difícil. Se você já sabe fazer algum acorde ou outro, acorde de Mi, o acorde de Lá, o acorde de Si aqui, ó,
Agora é a hora que você pode deixar a sua base um pouquinho mais completa, mas sem sujar muito. O que a gente vai fazer? No primeiro tempo, quando a gente toca aqui, ó, você não vai tocar mais só essas duas cordas. Você vai tocar o acorde de Mi maior. Só que esse Mi maior tem que ser com sétima. Como que você faz isso? Toca o acorde de Mi maior aqui e tira esse dedo aqui, ó. Desse jeito, beleza? Então, ó, vou tocar só um pouquinho pra você sentir. Entendeu? Só que agora tem um detalhe muito importante, que é você tocar a palhetada na hora que você tocar o acorde de baixo para cima. Então você não vai fazer assim, ó. Você vai tocar de baixo para cima, dessa maneira, ó. Por quê? Para você dar o contraste, tocar as partes graves e as partes agudas. Assim você consegue deixar a sua base, o seu acompanhamento um pouco mais dinâmico, beleza? Depois que você fez isso, você vai tocar o Lá aqui, ó. Só que tem esse Lá com sétima aqui, você vai fazer esse Lá com sétima um pouquinho diferente. Você vai fazer esse teu Lá com sétima assim, ó. Faz uma pestana aqui. Se você não souber fazer pestana ainda, não tem problema não. Vai ser muito simples. Só pegar o teu dedo, ó, colocar aqui a partir dessa corda aqui, a terceira corda, né? Ou a quarta, de baixo para cima. Coloca o teu dedo, faz uma pestaninha. Esse teu dedo 2 aqui, ó, você põe aqui nessa nota aqui, ó. Nota Sol. Vai ficar assim, ó. Certo? Ó. Só que de novo, você não vai tocar de baixo para cima. Você vai tocar, não, de cima para baixo, aliás, você vai tocar de baixo para cima. Então você vai tocar só. E continuar com o riffzinho, assim, ó. Lembra sempre de abafar e de tocar para baixo, desse jeito. Depois, na hora que chegar no Si aqui, ó, se você tiver experiência, você pode fazer aqui, ó. Se não, você pode só fazer isso aqui, ó. Assim, ó. Entendeu? Beleza, a gente já deixou a nossa base um pouquinho mais completa, um pouquinho mais sofisticada. Agora a gente vai deixar ela um pouquinho mais difícil, misturando um pouco de melodia no meio desse acompanhamento. A gente vai fazer assim, ó, do mesmo jeito. Primeira nota vai ser o Mi. Vou te explicar como que eu fiz isso. Dedo 2, dedo do meio aqui, você vai colocar na segunda casa, na terceira corda, de baixo para cima. E vai tocar essa nota, a corda de baixo aqui, ó. E fazer um hammer-on aqui, ó. Que é isso aqui, ó. O que você vai fazer? Tocar a corda solta e apertar depois, ó. Você não faz assim, ó. Duas palhetadas. Você dá uma só e abaixa o dedo, ó. Se você não sabe fazer isso, sabe aquele exercício de 1, 2, 3, 4 que eu passei lá no começo? Você vai fazer ele só que sem palhetar, assim, ó. Você vai literalmente martelar o teu dedo, ó.
Isso já vai te servir para você aprender a fazer esse. Então, continuando, você vai fazer assim, ó. No Lá, você vai fazer assim, ó. Lembra do nosso hammer-on? A mesma coisa, ó. Na segunda corda aqui, na segunda casa, aliás, na terceira corda, assim, ó. Certo? Então. Beleza. Se você vê até aqui, você viu que eu pincelei, não dei muito detalhe de como que a gente toca isso, porque você já está um pouco mais avançado. Então é só você olhar a forma que eu toco e reproduzir. E lá na época do blues não tinha tablatura, não tinha partitura, não tinha cifra, não tinha nada. As pessoas aprendiam assim, olhando e tentando tocar. O bom é que você começa a aprender com seus próprios erros, que na verdade não são erros, né? São notas que não são para tocar naquela hora. Isso ensina muito. É mais fácil você tentar aprender olhando as pessoas tocando do que ficar pegando partitura toda hora, cifra toda hora. Beleza? Eu quero passar mais uma coisa para você. Se você já consegue tocar, já domina tudo, uma coisa interessante para você começar a explorar são os intervalos. Você entender como que são cada um. No caso, tudo que a gente toca são acordes com sétima. Então você começar a tocar buscando esses acordes em outros lugares. Vamos pegar um exemplo? Você tem um Mi aqui, ó, com sétima. Certo? Aonde você pode ter outro Mi com sétima? Vamos ver? Olha que interessante. Sol sustenido, né? Terça. Sétima, que é um Ré. Quinta. A gente só tirou a fundamental aqui, né? Mas isso também serve. Então você pode tocar, por exemplo. O mesmo vale para o nosso Lá. Você tem um Lá aqui, ó. Aonde mais você tem um Lá? Aonde mais você pode encontrar um Lá aqui perto? Talvez aqui, ó. Aqui você vai ter Lá, um Ré e um Sol. Pode servir. Se você quiser colocar uma quinta ou então colocar um dessa maneira, você pode. Você vai ter a terça aqui embaixo. Então você pode fazer. O mesmo vale para o nosso acorde de Si aqui, ó. Se você quiser achar o Si em outras posições, você pode achar e colocar aqui dentro da sua levada de blues. Tá certo? Agora vem um desafio para você que está avançado. O desafio é o seguinte: se você sabe fazer solos, tanto de coisa, é legal, mas tudo dentro da hora certa. Como eu te falei, o blues precisa de cadência, ele precisa de uma rítmica durante toda a música. Então o desafio para você é você tocar a mesma coisa durante toda a música. Não tem problema você incrementar, desde que você mantenha esse tac, 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 desde que você mantenha essa característica que é a linguagem do blues, essa rítmica, e que você faça a mesma coisa. Então você pode inventar os seus padrões, você pode fazer... Não tem problema você incrementar. Você viu que eu fui até improvisar aqui, meus dedos deram uma embolada, porque justamente isso que acontece, mesmo você sabendo tocar e sendo avançado. Quando você faz as coisas de improviso, querendo sujar a base, quase sempre você vai sujar a tua música, você não vai conseguir acertar tudo.
a menos que você crie um padrão. Se você cria um padrão para tocar, você aprende a tocar aquilo da maneira certinha e sempre quando você tocar vai ser um padrão dentro da música, todo mundo vai entender, não vai atrapalhar ninguém e você vai tocar até melhor. Você não vai ter esses desencontros de querer fazer uma frase ali, tipo... Cara, se fosse só para tocar isso por tocar, é melhor nem tocar. O blues, ele é um estilo que ele se destaca pelo sentimento. Porque é isso que é o blues. O blues é puro sentimento. Se voltar lá na história, você vai ver que tudo que aquelas pessoas tinham, além de desprezo das outras pessoas, além de muita dor, muito descaso, né? E muito trabalho, o que elas tinham era um sentimento. Hora de amor, hora de solidão. Então, são sentimentos bastante complexos que são traduzidas por notas simples até, né? Perto do que a gente vê hoje em dia em outros estilos musicais. Então, espero que você tenha aproveitado essa aula e eu te aguardo na próxima.